Graça e paz, povo de Deus, abençoados. O texto da palavra do Senhor se encontra em Colossenses, no capítulo 2, e no versículo 10, que está escrito assim: E estais perfeitos nele que é em Cristo, né? E estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestades. Então o título dessa mensagem é: Estamos perfeitos em Cristo. Estamos perfeitos em Cristo. Nós não temos perfeição de nós mesmos, mas Deus olha para nós e Ele nos vê perfeitos. Mas por quê? Porque a perfeição de Cristo está em nós. Na oração do Senhor, por exemplo, Ele orou pelos discípulos dizendo: Pai, eu me santifico por eles, para que eles sejam santificados na verdade. E aí ele diz: E não oro só por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Então, isto serve para nós, porque nós cremos nele, nós cremos em Jesus. Nós sabemos que estamos perfeitos em Cristo. Nós não estamos perfeitos em nós mesmos. Não adianta nós batermos no peito e dizer: eu sou perfeito em mim mesmo. Mas nós temos a iluminação da nossa mente, a certeza, a garantia que nós somos perfeitos em Cristo. É a perfeição de Cristo que conta para Deus. É a perfeição de Cristo. Por quê? Porque não tem um homem perfeito. Então por isso que a perfeição de Cristo, vamos dizer que nos aperfeiçoou. Então é a perfeição de Cristo em nós. A perfeição dele, né, que é, digamos, aplicada em nós, para Deus olhar para nós e nos ver perfeitos. Isto foi a maneira que Deus, na sua tão grande e infinita sabedoria, assim fez para que nós tenhamos a perfeição de Cristo. Por isso que Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso está dizendo de perfeição. Imitar Cristo é perfeição. Nós não podemos ser igual, mas imitar. Então é a perfeição de Cristo em nós, faz nós sermos imitadores de Cristo. Por isso que somos diferentes em muitos aspectos. Coisas que outrora fazíamos, por exemplo, nós hoje não fazemos. Mesmo que nós estamos na carne, poderíamos até fazer, mas a perfeição de Cristo em nós não nos deixa fazer isto, porque nós temos o prazer de sermos imitadores de Cristo, ou imitadores de Deus como filhos amados. Então, estamos perfeitos em Cristo. E os que estão perfeitos em Cristo, eles têm cuidado para que ninguém faça presa sua. É o que está dizendo aí no versículo 8. Quem está perfeito em Cristo não é presa daqueles que vêm com vãs filosofias, que vêm com vãs sutilezas, que vêm dizendo que você tem que fazer desta forma e desta maneira para que você seja aceito por Deus e tal. E você sabe que você está perfeito em Cristo, que não precisa fazer aquilo que estão passando para que, como se fosse método seu. O método não é seu, o método não é meu, o método é de Cristo, porque a perfeição é dele. Eu estou perfeito é nele.
Não é em mim mesmo, na minha carne, e nem muito menos nos meus pensamentos, que são vãos, mas os pensamentos de Cristo, aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, aquilo que é a verdadeira revelação de Deus para os seus filhos amados. Então, nós estamos perfeitos em Cristo, então nós não vamos de forma nenhuma sermos aí presa daqueles que vêm com meio de filosofias, que vêm com vã sutileza, que vêm com tradições de homens, que vêm com os rudimentos do mundo. Não, isso eu tenho cuidado. Por que eu tenho esse cuidado? Porque eu estou perfeito em Cristo. Quem está perfeito em Cristo não é enganado por falsos. Quem é perfeito em Cristo não deixa os lobos, digamos desta forma, vir enganar. Você conhece lobos. Quem está perfeito em Cristo sabe quando alguém está querendo fazer com que você seja presa delas. Estamos perfeitos em Cristo. E porque nós estamos perfeitos em Cristo, nós fomos sepultados com Ele no batismo. Quem foi sepultado com Ele no batismo está perfeito nele. Quando se diz sepultado com Ele no batismo, vamos ver que batismo é este que nos faz perfeito em Cristo. Romanos 6, capítulo 6, versículo 4. Romanos, capítulo 6, e versículo 4. Romanos 6, 4. Diz assim a palavra: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Olha que coisa gloriosa. Nós fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Quando Jesus morre naquela cruz, nós nem tínhamos nascido, mas hoje entendemos que para Deus já estava tudo preparado para que nós fôssemos batizados na morte de Cristo. Aquele ladrão na cruz, eu até digo que ele foi batizado na morte de Cristo. Por quê? Só simplesmente porque ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não, aquilo, antes da fundação do mundo, aquele ladrão que fez tantas coisas, nem ele mesmo sabia que era um eleito, ele foi um eleito. Por quê? Porque, presta atenção, Deus, amado, Ele sabe das coisas de antemão. Quer dizer que lá no céu, quando aquele ladrão estava ali ao lado de Jesus, ali dizendo: Senhor, lembra-te de mim. Quer dizer que Deus lá no céu olha para o anjo e diz: olha só, olha lá. Eu nunca imaginei que ele fosse... Não, Deus já sabia de tudo, meu amado. Deus já sabia que aquele ladrão na cruz ia dizer... Deus já sabia antes da fundação do mundo. Deus já sabia que aquele ladrão ia realmente dizer: Senhor, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Deus já sabia que aquele ladrão era salvo. Ele não era salvo somente porque ele fez muitas coisas errôneas, coisas erradas. Mas ele era um predestinado. Porque Deus não é pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa, Deus já sabia. Deus sabia que Judas trairia ele. Jesus mesmo disse: eu escolhi os 12, não escolhi vocês os 12, um de vós é um diabo, é um opositor, vai se levantar contra mim. Mas aquilo era para que se cumprisse as Escrituras, já estava escrito
acerca de Judas. Ninguém pega Deus de surpresa. Então, amados e queridos, nós fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Como aquele ladrão, como eu estava falando, ele morreu depois que Jesus já tinha morrido. De forma nenhuma ele poderia morrer antes, porque se ele morresse antes, ele não teria sido batizado na morte. Por quê? Porque todos aqueles que morreram antes de Cristo não foram batizados na morte, porque eles morreram na lei. Eles morreram antes de Cristo, muitos antes mesmo de Cristo vir ao mundo. Mas nós somos depois da cruz. Aquele ladrão não foi depois da cruz, mas vamos dizer, foi no momento da cruz, mas morreu depois da morte de Jesus. Não sei quanto tempo depois, né? Quantos minutos, se uma hora, sei lá. Que tempo que foi, mas foi depois. Ele morreu depois. Ele morreu depois. Isso é para nós entendermos, amados e queridos, o que é a perfeição de Cristo em nós. Para entendermos isto, deixa eu voltar aqui. Estamos perfeitos em Cristo. Eu já deixei bem claro que nós não temos perfeição em nós. A perfeição é em Cristo. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu sou perfeito porque isso, por aquilo. Deus, eu faço mais isso, eu busco mais a Deus. Não, não é isto. Nós somos perfeitos em Cristo. Então, nós que estamos perfeitos em Cristo, vamos entender que nós estávamos mortos nos nossos pecados. Então, nós estávamos mortos porque nós não estávamos perfeitos em Cristo. Isto antes da lei, estávamos mortos em pecados. Claro, eu não estou falando que a lei foi para nós. A lei foi para os judeus. Mas nós que somos depois da lei, o fim da lei é Cristo, Romanos 10:4, nós que somos depois que a lei chegou ao fim. Às vezes a pessoa pode dizer, então se a lei chegou ao fim, por que está escrito aqui? Por que tem o Velho Testamento? Nós não ia saber nada se nós não tivéssemos o Antigo Testamento. Nós íamos saber poucas coisas acerca de Deus. Nós não ia entender os cumprimentos das Escrituras. Nós não ia saber que houve um dilúvio. Nós não íamos saber acerca de Abraão, acerca de Davi, acerca de Moisés. Nós não íamos saber se tivesse apenas o Novo Testamento. Nós íamos saber que houve um outro testamento, porque se tem um novo, então teve um outro, mas nós não íamos saber como que era. Então, é necessário. E nós temos as revelações de Cristo no Novo Testamento, e nós temos aí no Velho Testamento as profecias. As profecias. Então, as palavras proféticas, elas se aplicam a nós através da revelação que nós temos na graça. Por que muitos não sabem aplicar e aplicam errada, faz das pessoas presas delas? Porque elas não sabem que aquilo não é aplicado para elas, ou seja, elas não sabem o que é aplicado para elas e o que é aplicado para Israel. Então, amados e queridos, estamos perfeitos em Cristo. Estamos perfeitos em Cristo. Quando estávamos mortos, então, nos nossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele. Então veja que Ele nos vivificou, nos deu vida, juntamente com Cristo. Nós temos vida juntamente com Cristo. Por quê? Porque nós estamos aperfeiçoados em Cristo. Quem está aperfeiçoado em Cristo tem vida. Quem não tem essa certeza fica com medo, fica preocupado, fica achando que ela vai perecer, que Deus vai pesar a mão. Por quê? Porque ela não está perfeita em Cristo, ou seja, ela está perfeita em Cristo, mas não sabe disto.
ela não está com sua mente iluminada. Porque ela não aprendeu isto. É preciso aprender e saber que você está perfeito em Cristo. Você tem que ter essa iluminação na tua mente. É a palavra de Deus, é as boas novas. Você muitas das vezes não tem ouvido as boas novas, você tem ouvido as ruins que não são novas. Porque você vive uma vida com medo, preocupado, achando que o diabo vai fazer isso, achando que você vai perder a salvação, achando tantas coisas. Por quê? Porque você não entendeu que você está perfeito em Cristo. Mas quando você entender que você está perfeito em Cristo, você vai reinar em vida, vai viver alegre, a tua vida vai mudar. Você vai viver a alegria da salvação, saber que você é salvo, que a morte de Cristo foi o suficiente. Você não teria condições de se salvar por si mesmo, mas Deus preparou tudo e Deus fez tudo perfeito. E esta perfeição tem que estar no nosso entendimento, amado. Esta perfeição de Deus, por isso que nós estamos perfeitos em Cristo, porque temos entendimento e sabemos em quem temos crido. Estamos perfeitos em Cristo. E quando nós estávamos mortos no pecado, está dizendo que nós estávamos, quer dizer, se nós estamos perfeitos em Cristo, nós não estamos mais mortos nos pecados. Vamos ver lá, Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14. Romanos 6, 14. Deixa eu achar Romanos aqui, porque as páginas da Bíblia aqui estão passando na frente da tela, apesar de ser rápido. Olha, Romanos, achei aqui, está no 8 ainda, mas eu vou voltar aqui mais um. 6,14. Então vamos ver o que está escrito aqui em Romanos 6,14. Está escrito assim, ó: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Não tem domínio por quê? Olha só por que o pecado não tem domínio sobre nós. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você não está mais debaixo da lei de Moisés. Aliás, você nunca teve, você gentil nunca teve. A palavra é claro que a lei de Moisés foi para os judeus. Jesus diz: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas tudo isso que Jesus cumpriu serve para nós, é claro. Nós cremos, nós confiamos, nós acreditamos que nós somos perfeitos em Cristo, ou seja, que a perfeição não é nossa, é a perfeição dele em nós. Que Deus não olha para nossas debilidades, porque senão nenhum homem se salvaria. Se Deus olhasse para o homem e fosse ver a imagem do homem, nenhum homem se salvaria. Mas por isso que ele enviou seu Filho Jesus. E seu Filho Jesus morreu naquela cruz, se fez pecado por nós. Sabe, e aquilo que nos condenava, aquele escrito de dívida que nos condenava, foi cravado lá naquela cruz. Por isso precisamos entender, amados e queridos irmãos, que estamos perfeitos em Cristo. Infelizmente, se você não crê assim, eu não posso fazer nada. Mas isso é a verdade da graça. Se você quiser continuar crendo no sistema falido, fique à vontade. Mas você está ouvindo. Se você quiser até criticar, também fique à vontade. Se você achar que deve dar um like, dá um like. Se você achar que deve dar um dislike, fica à vontade também. Por quê? Porque de qualquer forma, se você dá um dislike, a mensagem não vai chegar a seu alcance. Mas quando você dá um like e se principalmente você se inscrever, você receberá as mensagens. Tá certo? Então você precisa entender que você está perfeito em Cristo. Tá certo? Abençoados. Que Deus continue abençoando as vossas vidas. Tá certo?
Graça e paz, povo abençoado de Deus.